Olá pessoal, hoje damos início a uma nova fase da Business Map. Lançamos recentemente a versão 13, onde nessa versão 13 está agora incluso na plataforma um VSM, que é uma ferramenta de gestão de cadeia de valor. O que isso faz na prática? Gente, hoje as empresas têm um grande desafio de gerir as dependências entre departamentos. Ou seja, você consegue sim mapear processos de equipe 1, equipe 2, equipe 3. Mas é muito difícil a gente conseguir ter uma visão ponta a ponta desse trabalho, desse serviço. Vamos dar um exemplo prático. Imagina vocês responsáveis por um processo de contratação e seleção. Então a gente tem primeiro um processo simples, RH, vai ter que fazer toda a procura, o hunting, selecionar, contratar. Após isso, o que a gente vai ter? Envolver, por exemplo, tecnologia, onde vai ter que fornecer os equipamentos, acesso dessa pessoa. Após isso, o que a gente vai ter? Envolvimento da área de RH, fazer todo um board, treinamento daquela pessoa. Então perceba que para o mesmo valor, que é exatamente trazer esse novo profissional, eu tenho departamentos fazendo trabalhos, muitas vezes em paralelo, mas existem dependências ali que a gente precisa gerenciar. Pessoal, a gente precisa exatamente reduzir esse custo de coisas paradas. É onde a gente vai conseguir gerenciar as dependências, reduzir esse custo de coisas paradas e ali está sim a oportunidade que essa solução visa resolver. Redução de filas, tempo, coisas paradas. Se você quer ver isso mais na prática, a gente vai rodar agora uma demo. Vamos sair da teoria, vamos ver na prática como isso funciona e como vai ser muito importante no seu dia a dia. Vamos lá. Pessoal, o que eu vou mostrar agora é um exemplo prático de como a gente consegue modelar e gerenciar o fluxo de ponta a ponta usando o VSM dentro da Business Map. E para deixar isso simples e aplicável para qualquer indústria, vamos usar um cenário que todo mundo consegue visualizar facilmente. Vamos pegar, por exemplo, a implantação de uma nova franqueada. Imaginemos uma indústria, por exemplo, de cosméticos, de óculos, de roupas, etc. Então, uma indústria que, imagine que ela já foi vendida, contrato assinado, agora o desafio real é entregar, é gerenciar, todo esse processo da entrega da loja de ponta a ponta até a inauguração. E aí várias áreas trabalham juntas, A gente tem engenharia, nós vamos ter aqui, por exemplo, como vocês estão vendo, vamos ter arquitetura, vamos ter a área de engenharia mesmo, obra e reforma, vai ter a área de tecnologia e sistemas, e aí vão ter outras, legal, finanças, produtos, etc. Então esse nosso exemplo ele vai usar 4 VCMs diferentes, desde arquitetura, obra, tecnologia e engenharia, tá bom? E é para deixar bem simples, aplicado para qualquer um poder entender mesmo, ok? Vamos lá então. Primeiro que vocês precisam entender que vocês podem implementar esse VCM de duas formas, tá? Ou criando uma visão macro do VSM, por exemplo, de um portfólio, e depois desdobrando e conectando com os micros VSMs, ou vocês já fazem o que já tem, que é pega os VSMs de cada área separadamente, para já conseguir ter uma visão de cadeia de valor, ou seja, desenhado aqui no VSM, e depois vocês consolidam tudo numa visão ponta a ponta. Então vamos lá, vou de forma bem simples e prática aqui. Onde que fica essa funcionalidade? Primeiro, pessoal, ela fica bem aqui no canto direito superior. Nós temos aqui configurações, temos uma feature de documentações e temos aqui agora aplicativos ou aplicações. Dentro desses aplicativos, o primeiro app disponibilizado é o app de VSM. Para vocês criarem do zero, vocês vão clicar aqui na primeira aplicação. E aqui vai aparecer para vocês, Olha, a primeira aplicação a gente vai selecionar VSM. Por que eu falo primeira, pessoal? Já soltando um spoiler aqui, é previsto aí agora no roadmap de produto que também possui outras aplicações conectando ao produto. Tudo isso integrado, nativo, mas de forma separada e organizada na plataforma. Então a primeira que vocês estão vendo é o VSM. Ao clicar no VSM, você dá um nome para ele. Então vamos fazer um exercício, de criar um VSM primeiro de cima para baixo. Então vou criar aqui o primeiro VSM do processo de novas lojas franqueadas. Gente, eu posso dar uma descrição se eu necessitar, tá? Então vamos criar do zero aqui,
Muito bem, aí o que que acontece aqui? A primeira coisa para esse VSM, a gente vai fazer aqui um VCM do zero, né? Então, novo valor de fluxo. E vocês têm três formas aqui de criar. Usando o modelo, né? Vamos clicar aqui no modelo para vocês verem, ó. Pessoal, várias opções aqui já disponíveis, tá? Desde de funil de vendas, integrações. Aqui no canto direito vocês conseguem ver a separação por indústria de forma bem simples, né? Farmacêutica, desenvolvimento de medicamentos, gestão de ensaios clínicos, etc. Marketing, RH, construção e por aí vai. Então já tem alguns modelos aqui prontos. Então, exemplo, se eu quiser usar um já pré-pronto aqui, desde a de manufatura, ordem de produção. Quando eu importo, pessoal, ele vai já gerar para mim um passo a passo. Ó. Tá vendo? Isso aqui já é um modelo que vocês podem aproveitar. Então não vou usar ele não, tá? Vou deletar só para vocês verem que existem esses modelos. Se eu não quero usar o modelo, eu posso pegar o modelo de um quadro. Vamos supor que, vamos abrir aqui um quadro específico, ó. Esse modelo já existe, ó. Então meu portfólio PMO é exatamente esse passo a passo aqui da criação de novas lojas. Eu tenho uma reunião de kickoff, eu tenho uma definição do cronograma, tenho definição dos responsáveis, checklist inicial da documentação e o cadastro da nova unidade. Vamos supor que isso aqui possa ser já o quadro do processo de abertura de novas lojas, tá? Então vocês podem usar esse modelo de quadro pré-pronto. Ou seja, quando eu clico aqui de quadro, ele exatamente pergunta qual quadro então que vai ser esse fluxo de ponta a ponta, né? Eu usei aquele exemplo lá, né, do portfólio PMO, tá bom? Vou clicar para mostrar exatamente o passo a passo que vocês viram lá, ó. Ele pergunta, né, olha, qual o fluxo que você quer trazer? Gente, a gente tem um fluxo só nesse quadro, ó. Olha lá, tem um fluxo só, eu vou usar ele mesmo, né? Perceba que vai trazer, pessoal, exatamente as mesmas colunas que já existem neste quadro aqui, tá bom? Esse é o modelo usando um quadro pré-pronto. Esse é o mais fácil, por isso que eu falei para vocês, vocês podem começar criando os VCMs de cada área que já tem acesso na Business Map, porque simplesmente extrai de lá o que já possui, tá? Então, vou deletar aqui para a gente ver um terceiro modelo, que é começando do zero, pessoal, que é exatamente vindo aqui criando as caixinhas, tá? Ó, adicionando manualmente. Então, tem aqui, ó, etapa de planejamento, tá vendo? Ó, vou criando as etapas um a um, tá bom? Etapa de definição, ó, definição do por exemplo, aqui, ó, poderia ser uma etapa especificamente de contratação dos fornecedores, de construção, né? Quem vai lá fazer todo o processo de engenharia, fornecedores. Tá vendo? Eu vou criando aqui um passo a passo, tá, pessoal? E ligando aqui as sequências, ó, como elas vão funcionar, tá bom? Então vamos fazer esse exercício de criar algo do zero, mas antes de chegar lá, deixa eu fazer outra coisa aqui para vocês. Além de criar do zero, né, usando o quadro ou modelo existente, vocês podem descrever aqui também, tá bom? Usando IA. Então a própria plataforma vai trazer para vocês já criando isso do zero. Então, por exemplo, ó, eu vou descrever como que eu quero. Ó. Então, o processo vai seguir a seguinte, ó, a gente está fazendo um processo macro, seguirá os seguintes passos. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai ter o kickoff do projeto, kickoff. 2, a gente vai fazer a parte aqui de projeto, depois obra, depois vem TI e depois vem aqui, pessoal, poderíamos colocar, tá, estoque, RH, treinamento e vamos colocar aqui inauguração. Então a gente vai seguir esse passo. E vou pedir para a IA gerar para mim de acordo com dessa descrição aqui que eu fiz, tá? Então vamos lá, ó. Gerando o meu fluxo de valor, baseado só na descrição que eu fiz ali dos passos que eu quero nesse VSM. Tá bom? Olha aí, gente, ó, tá vendo? Gerou para mim um macro do processo. Agora vamos para a prática aqui um pouquinho. Tá vendo que ele gerou simplesmente passo a passo, porém tem essa exclamação aqui em cima. O que ele fala, gente? Essa exclamação é para falar que este passo a passo não está vinculado a nenhum fluxo, nenhum quadro em específico. Então eu quero que isso aqui represente exatamente
um quadro aqui de trabalho, né? Porque no final a gente quer medir. Então, conforme isso for passando pelo fluxo, isso vai representar as métricas aqui para mim. Então, eu vou neste quadro aqui, portfólio, ó, vou renomear aí para portfólio de novas lojas. Eu vou colocar exatamente as mesmas colunas, tá? Que a gente definiu lá no nosso VCM, tá? A gente colocou aqui, ó. Pode manter aqui o backlog, aqui é um kickoff. Aqui vai ser o passo de... Vou pegar aqui, ó. Projeto. Ó, projeto. 2. Obra, TI. Obra, TI. E aí a gente vai ver aqui o lançamento, né? Inauguração. Inauguração. E pronto. Tá? Então já tenho o VSM e eu também já tenho um quadro. Agora que eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Eu vou pegar aqui esse kickoff, eu vou atribuir ele, eu vou mapear ele a um quadro. Então eu vou pegar aquele quadro de portfólio PMO, deixa eu dar um refresh aqui para ele já reconhecer aquele quadro que eu acabei de fazer. Vamos aqui, ó, portfólio, processo de inauguração. Ó, eu vou vir aqui e vou mapear ele ao quadro. Ó. Então, esta parte aqui, ele é exatamente essa coluna. Tudo que passar por aquela coluna, eu quero que você meça, né, para poder a gente calcular aqui, ó. Projeto, mapeia ele ao quadro, ó. Projeto é exatamente essa coluna. Obra, exatamente essa coluna. TI, mapeada ao coluna TI. Inauguração, mapeada à inauguração. Tá bom? Então, aqui eu já fiz o mapeamento do meu primeiro VSM macro, que é de inauguração. Então, vai passar por esses processos aqui. Legal? Então, lembra, gente, eu posso adicionar manual, tá bom? Como eu fiz aqui, depois mapeei o quadro, eu poderia já criar baseado no quadro. Ok? Aqui no canto esquerdo vocês vão aprender algumas partes aqui. Eu não trouxe, Mike, outras etapas, né? Gente, eu não trouxe, por exemplo, o Done. Então, se eu vim aqui no canto direito, ó, vou trazer essa outra etapa. Ó, que vai ser o Done. Tá vendo? Ó? Aí, ó, posso trazer ele aqui, ó. Tá? Então, são etapas que eu não tinha criado, eu vou trazer. Gente, podem organizar isso aqui de forma que vocês quiserem. Olha lá, o projeto, obra, TI, inauguração. Muito bem, o que a gente vai fazer aqui agora? Para cada etapa, projeto, eu tenho uma área específica que vai atuar. Então vamos voltar aqui para a nossa visão inicial. Ó. Quando eu falo de obra, eu tenho uma equipe aqui que é a equipe que vai trabalhar no fluxo de obras. Ó. Construção, contratação, instalação elétrica, iluminação. Quando eu falar em TI, eu tenho um quadro em específico, vamos voltar aqui, uma equipe específica que vai atuar na parte de tecnologia, que tem ali o seu processo ponta a ponta específico deles. Quando eu falar de projeto, a mesma coisa. Eu vou ter uma equipe de PMO, então vou ter um quadro. Vamos pegar aqui um quadro em específico. Eu poderia falar que a equipe de PMO ela atua exatamente nesse quadro aqui, ó, engenharia. Vou até trocar, não trocar o nome não, vou deixar ele aqui, ó, para não bagunçar. Arquitetura, pode ser nesse de arquitetura. A equipe de PMO ela atua nesse quadro aqui, tá? Então, vou vir aqui e vou fazer um vínculo dessa subfase e vou criar um subfluxo que vai trazer exatamente as etapas desse quadro de PMO. Ó. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Pessoal, passo 2. Eu vou trazer para dentro deste macro VSM os sub-VSMs que se conectam. Lembra que o fluxo ele não é linear? Exatamente agora é isso que vocês vão ver. Ó. Projeto. Eu vou atribuir um subfluxo de valor. Qual subfluxo de valor? Eu tenho aqui ordem de produção, portfólio, novo fluxo de valor. Pessoal, eu não tenho aqui ainda criado o fluxo de valor do projeto. Então, olha aqui ó, o prazo que a gente vai fazer. Ó. Novo fluxo de valor. A partir de um quadro. Eu simplesmente seleciono o quadro PMO. Ó. Ponto. Tá vendo? Ó? Se eu for aqui agora em todos os fluxos de valor, eu vou enxergar aqui, ó, processo de inauguração, e eu também agora tenho o de PMO. Então são separados, depois eu vou juntar eles. Próximo fluxo de valor que a gente precisa criar, a partir de um quadro.
Nós temos ali, ó, a área de TI, né? Então, tecnologia, olha lá, tecnologia e sistemas. Vamos criar o fluxo deles. Olha lá, ó, criamos o VSM deles. Se eu for em todos os fluxos de valores, vou ver lá, ó, de portfólio, no PMO de tecnologia. Próximo que a gente agora vai criar é o de sistemas, né? Vamos aqui, ó, a partir de um quadro. Engenharia, produto, marketing. Dadadã. Obra e reforma. Importar o VSM deles. Tá vendo? Ó, obra e reforma já foi. Eu acho que tem mais um, né? Vamos ver aqui. Volta aqui. Acho que ainda tem mais um. PMO, obra, tecnologia e sistemas. Acho que são só esses três. Beleza. Que fazem parte daquele fluxo ponta a ponta. Então vamos lá. Todos os fluxos. Vamos naquele que a gente falou que é o processo de inauguração. E aqui vamos agora conectar. Ó. Para o projeto, o subfluxo dele, ou seja, qual é a área, ou basicamente o VSM, conectado com esse VSM Pi, né? Então vou atribuir um subfluxo de valor aqui chamado PMO. Gente, olha isso aqui, ó. Para a obra, qual o subfluxo conectado à obra? Obra e reforma. Qual é o de TI? Subfluxo atuado da TI. Tecnologia e sistemas. Inauguração. Inauguração, de repente, gente, a gente podia ter marketing, né? Vamos criar um VSM para marketing? Então vamos aqui, ó, novo fluxo de valor, de quadro. Vamos pegar aqui marketing. Ó, marketing já tem, né, um processo deles. Então agora eu já tenho, ó, o processo marketing vai ser tudo do dono, tá, pessoal? E perceba que pode primeiro começar a criar os DSMs de marketing, depois se vocês fazem um vínculo de ponta a ponta. Então vamos aqui, ó, todos os fluxos, vou lá no Pi, né, VSM macro de inauguração, eu vou atribuir essa inauguração com o marketing. E tá aqui, gente, ó, quando eu clicar em projeto, perceba que vai abrir todas as etapas de, opa, aqui, ó, todas as etapas de projeto. Quando eu clicar aqui em obra, ele vai abrir todas as macro etapas de obra. Muito bem, ó. Quando eu clicar aqui em TI, olha lá, ó, todo passo a passo de TI. Tá vendo? Isso é animal. Por quê, pessoal? Porque agora esse VSM está desenhado. Ó. Vocês entendem aqui como ele funciona e, inclusive, podem criar as macroetapas, tá, gente? Vamos supor que existe aqui um processo, ó, antes aqui do kickoff, vocês tenham aqui uma etapa anterior de aprovação. Né? Então, aqui nessa etapa de aprovação, ela é uma etapa que ou pode dar bom, né? Projeto aprovado, ele vai aqui para o processo de kickoff, tá bom? Então, eu vou fazer um vínculo aqui, ó. Ou ele simplesmente pode ser um cancel, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, projetos descartados. Descartados. Né? E o projeto descartados. Deixa eu aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Volta aqui, vem aqui, bonitão. Vocês podem, aí, ó. Talvez essa etapa aqui de aprovação pode ser um subfluxo. Se a gente for ver aqui, ó, tá vendo que esse portfólio de novas lojas, ele é como se fosse um VSM de controle de novas lojas, que vão se dobrar entre as equipes, mas de repente eu poderia ter uma visão tática aqui em cima, que é de gestão de novas lojas, ou seja, aqui é aprovado, se for aprovado cai para cá, e daqui vai ser distribuído entre novas equipes, ou seja, aqui em cima eu posso ter uma visão de aprovado ou não aprovado, né? Poderia ter aqui, ó, uma etapa, né, de pronto para iniciar, em aprovação, ó, em aprovação, aprovação. E aí, se o projeto for aprovado, ele vem para cá e começa a se desdobrar. E aqui eu não preciso disso aqui, ó. Deleta e ele pode vir para cá, ó. Done ou concluído. Ou descartado, né? Descartado. Descartado. Muito bem, ó. Então vou salvar, porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. Essa etapa aqui de aprovação, ela vai estar
Vou atribuir ela ao quadro. E eu vou pegar exatamente o quadro de gestão, que é novas lojas, ó. Portfólio de novas lojas. Tá vendo? Aqui, ó, gestão de novas lojas. Então, em aprovação, é exatamente essa coluna aqui. Se o projeto for descartado, ele vai lá para aquela coluna descartada. Então, a gente vai medir isso aqui ponta a ponta, gente, ó. No final, para que serve, né? Passo 1. Para designers, tá? Gestores de processos que vão desenhar toda a cadeia de valor. Passo 2. Como conectar essa cadeia de valor com a realidade das equipes? Você pode, de fato, criar vários fluxos de valores separados. Então, tecnologia tem o seu, obra, marketing tem o seu VSM. Mas, no fim, quando você quer criar uma visão tática, você conecta com esses subvalores, né? Para que no final, né? Depois que vocês começam a trabalhar nas novas lojas, ó, não muda nada no dia a dia das equipes. Vamos imaginar que a gente tem aqui a loja de São Caetano, no shopping, né? No shopping São Caetano. Aí vai ter as informações, etc. Gente, conforme a loja ela vai seguindo, ela vai ser aprovada. Isso aqui provavelmente vai cair um card lá para a equipe de PMO, né? Então vou colocar aqui, tá? Um exemplo mais fácil, né? Ó. Então a equipe de PMO vai começar a trabalhar no seu projeto. O VSM, gente, ele é vivo. O cartão vai estar passando por aqui, ó. Você não vai visualizar ele aqui, não. Não vai visualizar ele ainda, tá? Ele vai passando pela obra, né? Aí quando ele chegar aqui em projeto, né? Ele chegar em obra, isso que vai se desdobrar lá para a equipe de obras, ou seja, daqui vai ser criado, ó, isso aqui nada muda do que vocês já fazem hoje, entendeu? Isso aqui, ó, vai criar lá para o time de obras, ó lá o trabalho para eles, ó, então vai criar lá as etapas, né? Lá a equipe de obra começa a trabalhar, o card mantém aqui, ó, vai sendo distribuído. Lá para a equipe de tecnologia, para essa mesma loja, lá vai criar para eles, ó, uma demanda. Então cada área vai estar trabalhando. Lá, na hora que a obra terminar, né? Instalação, feito tudo, o que vai começar? Vai começar o trabalho aqui de TI. TI vai fazer todo o trabalho deles, ó. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Depois inauguração. Quem vai ser o responsável pela inauguração? Vamos trazer a equipe de marketing aqui, ó. Isso aqui vai desdobrar em um trabalho lá para marketing, ó. Então daqui vai desdobrar um trabalho lá para marketing. Opa, aqui, ó. Iniciativa filha lá para marketing. Então vamos imaginar aqui, ó. TI terminou, feito. Aí começa a ser trabalhado lá para o marketing, né? Aí já a loja entra em inauguração. Marketing termina, tá vendo? Toda a loja concluída. No final, gente, isso aqui vocês vão conseguir medir aqui na plataforma, tá? Tem uma parte aqui no canto esquerdo, para a gente aprender um pouquinho mais, ó. Vou de baixo para cima, tá? Tem aqui descartar, você pode selecionar uma etapa ou várias e descartar. Vocês podem também usar a parte analítica, modo de análise. Olha que bacana, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Como a gente passou apenas um card nas etapas, você viu que passou um card só? Foi só uma loja, né, que passou ali pelo kickoff. A gente pode ver isso aqui, tá, gente? Ó, não tenha dúvidas, ó. Olha lá, só foi essa loja que passou aqui no passo a passo aqui que a gente desenhou. Então, ali, ó, permaneceu por quantos dias? Depois permaneceu na parte de projeto. Depois permaneceu na obra. Depois permaneceu quanto tempo ali na inauguração, né, no TI e por aí vai. Quando vocês clicarem, ele vai gerar algumas métricas para vocês. Então, numa visão, por exemplo, vocês podem selecionar essa semana, este mês, esse ano, ano passado, no intervalo que vocês selecionarem, e aqui ele vai gerar uma tendência, quantidade de coisa em andamento e vazão, proporção de tempo de bloqueio, né? Ele vai gerar métricas interessantes para vocês. Então, vocês viram que eu criei algo do zero. Vamos usar um outro exemplo, já criado aqui? Vou mostrar para vocês um outro exemplo. Ó. Eu tenho, pessoal, um portfólio de projetos. E esse portfólio de projetos ele passa por várias equipes aqui de trabalho. Então, o que eu fiz nesse exemplo aqui para vocês ter mais práticas aqui? Primeira coisa, eu criei um VSM de cada equipe de trabalho. Então, vamos lá. Ó, aqui em cima, nas aplicações, perceba, eu tenho VSM de vendas, obra,
TI. Então tem vários VSMs aqui criados, ó. Depois eu gerei um do portfólio. Então aqui, ó, End-to-End Portfolio Management. Vamos entrar nele para vocês verem. Ó. Portfólio de projetos. Olha que interessante que eu fiz. Ó. Eu peguei toda aquela etapa daquele quadro. Vamos abrir o quadro para vocês sempre verem. Ó. O quadro está aqui. Ó. Todas as etapas. Análise inicial, Inception, revisão de arquitetura, revisão jurídica, MVP. Tá tudo aqui, ó, representado aqui. Ó. E tá todos mapeados. Quando vocês virem na cor, porque já está mapeado o quadro. Ó. Aqui, gente, vocês estão vendo uma regra de chegada. Porque existe uma regra de chegada lá no Inception. Então, aqui no Inception existe uma regra de chegada que um cartão aqui só pode se tiver proprietário, né? E o campo de produto tem que estar preenchido. Então, ele também mostra se isso tem uma regra de chegada. E aqui, gente, ele tem um momento de decisão. O projeto foi aprovado por arquitetura, né? Se sim, ele vai seguir, se não, ele vai voltar aqui para a revisão novamente. E aqui tem todo um processo de arquitetura, tá? Que já está basicamente conectado aqui, ó. Depois ele vai seguir, revisão jurídica, e mais aqui depois de revisão jurídica tem mais um processo de aprovação. Se não for aprovado, ele já vai ser basicamente, se não, né, ele tem que ser concluído lá e fechado, e se sim, vai seguir todo o fluxo de desenvolvimento. Mas olha lá, a revisão jurídica, ó, tem todo um passo a passo mapeado também. O jurídico tem processo e subprocesso. Então, depois que a gente fez isso, pessoal, já começou a desdobrar o trabalho, vou mostrar as métricas para vocês, ó. Conforme os projetos vão terminando, né? Então, vem aqui. Vamos aqui no Analytics. Eu vou usar aqui os dados deste ano, que vai ter mais dados. Mas, pessoal, olha que controle de ponta a ponta, olha. Dá para vocês saberem exatamente quanto tempo cada projeto passa por aquele processo e subprocesso. Então, a gente sabe que, por exemplo, um tempo aqui de conclusão da análise de arquitetura é de 11 dias. Pessoal, se eu quiser fazer uma análise em cima desses 11 dias, eu vou fazer o quê? Eu vou lá no meu VSM de arquitetura, eu abro ele aqui, né? Segurança da informação, tecnologia, arquitetura, então eu posso abrir, e aí eu vejo toda a performance da área de arquitetura, mesma coisa jurídico. O jurídico leva 5 dias para me responder. Então, se eu abrir aqui o portfólio do jurídico, o VSM jurídico, eu posso ver como está a performance dos processos jurídicos. Mas olha aqui onde estão os gargalos, olha aqui, ó, no MVP. Olha que incrível, ó. A média de 26 dias, 85% foram concluídos em 62 dias, tempo bloqueado em média 1,6, eficiência de 94%. Então aqui vocês também têm um gráfico muito interessante de tempo ativo, tempo bloqueado, né? Uma média aqui de tempo de ciclo e usando também o percentil de 85. Aqui embaixo uma produtividade, WIP, e aqui proporção de tempo de bloqueio. Etapa a etapa vocês conseguirão mensurar a performance desse VCM. Além disso, pessoal, vocês também podem pedir para a IA sugerir melhorias, tá? Vocês podem fazer perguntas, né? Se eu quiser perguntar quais etapas existem, qual é o principal gargalo desse VCM, o que melhorar, gere sugestões, ele pode fazer isso por vocês. Nesse canto esquerdo, vocês podem importar outros subfluxos de modelos, podem criar algumas notas, tá, gente? Vocês podem criar notas aqui para ajudar vocês. Então, acabei de incluir 4 aqui, ó, 3 aqui. Podem gerar notas aqui ao longo do processo. Vocês podem importar regras de negócio. Então, todas as regras de negócio que já existem na plataforma, ele não vai ser aplicado, mas você pode trazer a regra para cá, para basicamente colocar, né? Ó, essa regra vai se aplicar a esse processo. Mas ela não está aplicada a esse VCM ainda. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir a regra e eu posso incluir o quadro ou não. Então lembre disso, ele é mais uma vez uma ferramenta de gestão de transparência de todo o processo. Então eu trago inclusive as regras de negócio que existem para cada etapa do fluxo, tá bom? Então ele importa somente. Vocês, para não precisar ficar saindo do VSM lá na regra de negócio, aplicar a regra de negócio, podem trazer aqui mesmo vocês fazerem essa aplicação. Aqui importar e aqui também manualmente adicionar. Outro detalhe. Se vocês perceberem aqui, ó, esse vínculo aqui entre eles, eu vou tirar da parte de métricas, ó, fecha métricas aqui, atribuir a subfluxos, aqui já está também.
Tudo bem. Aqui também pode sair uma linha. Tudo bem. Ah, tá. Ó, clicando fora aqui, isso que eu queria saber, isso que eu estava buscando, ó. Clicando fora, dá para vocês importar etapas, importar coluna, importar regra de negócio e organizar, tá? Ele mesmo organiza para vocês, ó. Tá bom? Outra coisa que dá para fazer é importar coluna, tá bom? Vocês podem trazer para cá, ao invés de criar um passo a passo zero, traz a coluna para cá, ele também vai fazer isso para vocês. Importar etapa, mesma coisa, ó. Nova nota e nova etapa. Bom, é isso, pessoal. A ideia desse exemplo é que vocês olhem para o que já possuem, tá? Como as etapas estão se conectando hoje no seu VSM, tá bom? Como, de novo, né? Como as dependências aparecem visualmente. Vocês conseguem observar quantas dependências a gente tem aqui? Olha só, arquitetura, tá vendo? Ó? Jurídico, né? Identificar gargalo rapidamente. Vocês conseguem observar que aqui a gente já consegue observar um gargalo nesse processo, pessoal? Onde está o gargalo aqui hoje? Está aqui, ó. Especificamente, eu começaria revisando os testes. Quais são os subprocessos de teste? Conecta aqui para vocês terem uma visibilidade em escala. Como acompanhar múltiplas implementações ao mesmo tempo, né? Então, vocês conseguem, então, ter vários VSMs aqui conectando também.